Olha a importância do Evangelho de Cristo. Olha a importância de você ter o conhecimento do Evangelho, para que você se proteja do engano que pode tirar o homem da verdade, que pode apartar o homem de Deus, que pode fazer o homem ser reprovado da fé. Quando ele sai do entendimento de Deus, você pode estar em qualquer lugar. Se não tiver na verdade do Evangelho, você está apartado de Deus. Olha o que Paulo vai advertir aqui aos irmãos na Galácia. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Versículo 6 ao versículo 9. Para a gente entender. Maravilho-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. O que é que Paulo está dizendo aqui? Escuta aí o que Paulo está advertindo aos irmãos. Versículo 7. O qual não é outro, porque não tem outro evangelho. Só tem um evangelho. Paulo vai dizer, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo tem sido transtornado por esses movimentos vãs, por esses ensinos, por esses ensinadores, por esses homens que levam o povo a viver anátema, a viver movimentos vãs, a viver paganismo, a viver uma vida maldita em nome de fé em Deus, em nome de evangelho. Paulo vai dizer, eles estão transtornando o evangelho. Agora olha o que Paulo diz no versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do qual vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já tenho vos dito, direi novamente, venha alguém anunciar um outro evangelho, além do qual eu já tenho anunciado, não recebam, é anátema. Você precisa dar atenção a essa palavra. Você precisa voltar a sua mente, prender a sua mente, deixar a sua mente presa à palavra. O problema é que muitos estão buscando seus profetas, seus pastores, seus pregadores. O problema é que muitos querem profecia, revelação de Deus dos homens. Não buscam o que já está revelado aqui. O que a igreja precisa para uma vida firme em Deus é da palavra, é do entendimento, é do esclarecimento, é do conhecimento. Não é desses movimentos de profecia, desses falsos profetas nos púlpitos de igreja. O que você precisa é amar a palavra e buscar, examinar, ler, aprender com Cristo, de Cristo, na palavra dele. É isso que nós precisamos. Irmãos, pare para examinar o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Paulo vai falar para os irmãos, advertindo eles, dentro de um contexto onde estava sendo ensinado questões que tiravam o povo do evangelho, doutrinas que tiravam o povo do evangelho, ensinos que tiravam o povo do evangelho. Paulo, nesse contexto de Gálatas, ele está trabalhando dentro de questões para advertir, proteger, orientar os irmãos contra os falsos ensinos, as falsas doutrinas, os falsos mestres, os falsos conceitos de Deus, que o povo estava sendo ensinado a viver como se fosse de Deus, só que não condizia com o evangelho. Paulo vai dizer, não importa quem é que está ensinando, pode vir um anjo do céu, porque tem muita gente aí, vivendo doutrina, vivendo movimento, que diz que é revelação, teve visão, o anjo apareceu, teve uma visão de Deus e o povo está sendo levado por isso. Paulo vai dizer, não importa qual seja a fonte que dizem que Deus usou, vocês têm que se manter fiel, prudente ao evangelho, o evangelho de Cristo, que eu vos anunciei. Venha um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, seja Pedro, João, Tiago, pregando
ensinando uma outra coisa que não está no Evangelho, não recebam. É anátema. Vocês vão sofrer, vocês vão cair da graça, vocês vão padecer, vocês vão perder a direção de Deus. Não se deixe ser ensinado, instruído, conduzido, vivendo nenhuma regra de fé, nenhuma prática de fé, nenhum ritual de fé, nenhum movimento de fé que não condiz com o Evangelho. E o Evangelho não ensina ninguém a viver nenhum movimento de fé, nem campanha, nem pacto, nem voto, nem culto de igreja A, B ou C. Como se fosse lugar, como se fosse meio, ritual para Deus operar. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina essas doutrinas anátema, que muitos homens estão se levantando pregando, que o homem tem que ser salvo se estiver dentro de uma igreja, se guardar o sábado, se for batizado. O homem só é salvo se ele foi predestinado. O homem só é salvo se fizer isso, se estiver ali, se estiver aqui, se não usar isso, se não vestir assim. O Evangelho não ensina isso. Saiam desses ensinamentos. Saiam desses movimentos de Deus anátema. Saiam dessas doutrinas, desses ensinamentos de homens que diz que Deus revelou, que diz que Deus mandou pregar, que diz que Deus deu uma profecia. Voltem-se para Cristo, se convertam a Cristo dentro da palavra de Cristo. É o Evangelho de Cristo que nós temos que devotar a nossa vida, consagrar a nossa vida, viver a nossa vida de regra, de fé e prática. Não é dentro de movimento, de culto, de ritual, de formalidade de igreja. É no Evangelho com o entendimento da verdade. É no Evangelho, irmão. Paulo vai dizer, não se deixe levar por nenhum movimento, nenhum ensino. Venha de quem vier. Pode vir um anjo do céu. Pode se levantar milhares de profetas, dizendo Deus mandou te dizer, Deus mandou fazer, Deus mandou revelar, Deus mandou para a igreja uma mensagem. É mentira. Para a igreja, a mensagem é a que Jesus trouxe. Não é mensagem de profeta. Igreja, desperta, irmãos. Quantos homens têm se levantado aí dizendo que é profeta de Deus? Dizendo que Deus mandou uma mensagem para a igreja. E a multidão está sendo levada por esses enganos, apostatando da fé, seguindo doutrina, ventos de doutrina, doutrina de demônios, evangelho anátema, falsos profetas, enganadores. A igreja tem que ser prudente. A igreja tem que ser fiel a Cristo, não é guardando prática de obediência à igreja dentro da instituição do homem. A igreja tem que ser fiel a Cristo, sendo devota e praticante à palavra dele. Não é a ordenança de homem dentro de igreja, é a palavra. A igreja tem que ser prudente, guardando a doutrina de Cristo, porque é isso que nos leva a andar e permanecer na salvação. Cuida de ti da doutrina, fazendo isso te salvarás. A igreja tem que ser prudente com quem está ensinando, quem está pregando, quem está dizendo que é de Deus. Se não pregar o evangelho, não receba. Você tem que ter conhecimento. Agora, como você vai conhecer o engano e a mentira se você não conhece a verdade? Como é que você vai conhecer se o que o homem está pregando é ou não é o evangelho? Se você não tem conhecimento do que é o evangelho. Você não conhece a verdade. Como você vai ser livre da mentira? Então, nesse momento, seja prudente. Conheçamos e prossigamos. Esforça-te. Tem bom ânimo para estar conhecendo a palavra, para andar por ela, na direção dela, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, para que tua vida esteja firme em Deus. Não é estando dentro de uma igreja, vivendo a formalidade religiosa, para que a tua vida esteja firme e firmada em Deus, na fé e na esperança da promessa. Você tem que estar verdadeiramente no Evangelho de Cristo, pois é esse o único meio de salvação. É crer no Evangelho e serás salvo. O Evangelho é Jesus e o que ele ensinou. O Evangelho não é uma vida religiosa de igreja, ou religião, ou qualquer outra prática. O Evangelho
é Cristo e andar na palavra dele, a doutrina dele, o que ele ensinou para uma vida com Deus verdadeiramente. Então que Deus vos abençoe. E se alguém pregar um outro evangelho que não é o que os apóstolos pregaram, ei, não receba não. Saia desses movimentos, irmão. Esses movimentos de campanha, esses movimentos de milagre, esses movimentos de poder, esses movimentos de revelação, de profecia. Vá buscar conhecer o caminho, a direção verdadeira que Deus quer que você ande para estar firmado nele. Vá buscar conhecer o evangelho para que você não venha viver uma vida vã de fé em Deus. Muitos estão vivendo uma vida de fé em Deus cega, sem entendimento, porque só o Evangelho, que é a luz de Deus, que ilumina nossa mente, e o Deus desse século, o diabo, ele cega o entendimento das pessoas, para não ter a luz de Deus esclarecendo o seu entendimento, que é o Evangelho. Quantos estão vivendo uma vida com Deus que não condiz com o que o Evangelho ensina? Eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu vou terminar agora. Mas, meus irmãos, o que eu vejo os movimentos de igreja, o que eu vejo o povo sendo ensinado, vivendo e praticando dentro de igreja, o que eu vejo hoje as pessoas, como se fosse uma vida com Deus, vivendo, sendo devoto e praticante, não é nada do que o Evangelho ensina. O povo está perdido. Um povo sem entendimento. Um povo sem conhecimento. Um povo sem instrução, porque não estão aprendendo de Cristo. Mas que Deus abençoe você e que você seja prudente através dessa instrução que você recebeu agora, dessa advertência, exortação. Desperta tu que dorme. Seja prudente. Vá buscar conhecer o Evangelho de Cristo. Vá ler as cartas apostólicas e os 4 evangelhos. E ali você vai conhecer o que é o Evangelho e a verdade de Deus revelada por Cristo, que é o próprio Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Deus abençoe a todos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém?